Cristóforo Colombo. Cristóvão de Colombo. A vida do navegador contém muitas incertezas e obscuridades, promovidas por ele próprio e pelo seu filho Fernando, que ocultou ou evitou certas passagens da vida de Colombo, e procurou realçar a figura do pai frente àqueles que o procuravam diminuir. A data do nascimento de Colombo pode ser determinada com alguma precisão, uma vez que num documento datado de 31 de outubro de 1470 afirma-se que Cristóvão Colombo, filho de Domênico, é já maior de 19 anos. Esta informação, juntamente com o documento Acereto, onde ele próprio afirma ter cerca de 27 anos, permite precisar o ano do seu nascimento como sendo de 1451, entre 25 de agosto e 31 de outubro. No livro Pedatura Lusitana, um nobiliário de famílias de Portugal, Cristóvão Colombo é apresentado como um homem natural de Gênova, junto aos seus dois irmãos, Bartolomeu Colombo e Diogo Colombo. Também é possível observar que no documento é relatado seu casamento com uma mulher portuguesa chamada de Filipa Muniz de Melo. Em Espanha, Colombo sempre foi considerado como estrangeiro, lamentando-se inclusivamente de como essa situação o prejudicava em alguns dos documentos que escreveu. Esteve constantemente em contato com italianos, e neles depositava sua confiança. Mas as regras do tempo mostram-nos que um plebeu nunca se casava com uma nobre, pelo que a origem de Colombo é assaz duvidosa. Apesar do esforço desenvolvido na investigação da vida do navegador, ainda restam algumas incertezas, ou fantasias nacionalistas ou ideológicas. Um dos principais problemas apresentados é o da pátria do navegador, e embora este assunto não seja de interesse primário, a importância que lhe tem sido dada e a sua constante atualidade obrigam a que se lhe faça menção. Sempre existiu uma controvérsia sobre o local de origem do navegador, já que um documento da Corte de Castela de 1487 chama-lhe português. Entre todas as teorias, a genovesa teve mais apoio até ao século XX, quando tentou fazê-lo natural da Córcega. No final desse século, Garcia de la Riega, de Pontevedra, na Galiza, publicou uma série de documentos que apresentavam nomes de pessoas da região e de origem judia da primeira metade do século XV com os mesmos nomes da família de Colombo, a despeito destes apenas serem conhecidos através da documentação genovesa, que supostamente teriam imigrado para Gênova após o nascimento de Colombo. Durante muitos anos esta teoria obteve popularidade, já que satisfazia o nacionalismo espanhol, o judeu e o galego, até que em 1928 foi desclassificada como fonte histórica pela Academia de História Espanhola, que comprovou os documentos como sendo autênticos, mas manipulados para apresentar aqueles nomes. No mesmo ano em que a hipótese galega foi descredibilizada, o historiador peruano Luís Ulloa surgiu com um Colombo catalão, um nobre marinheiro que se chamaria Juan Colón e era inimigo de João II de Aragão, e que seria um suposto Escovus que chegou à América do Norte em 1476, elaborou um projeto de descobrimento e ofereceu a Fernando o Católico em benefício da Catalunha, mas acabou burlado por este, que conhecia a sua verdadeira identidade, e que para ocultá-la realizou uma série de falsificações de documentos e crônicas. Esta tese foi inicialmente recebida com entusiasmo na Catalunha, desvanecendo-se com o tempo na ausência de qualquer documento que a suportasse. Segundo a documentação existente, Colombo era natural de Gênova, tendo provavelmente nascido no bairro de Quinto, onde o seu pai residia já em 1429. Era filho de Domênico Colombo e de Susana Fontanarobeia, e neto de Giovanni Colombo, morador em Quinto, e já defunto a 20 de abril de 1448. Tinha ainda um tio chamado Antônio Colombo e uma tia Batistina, casada com Giovanni Fritalo, a qual foi dotada no referido ano de 1448. A 21 de fevereiro de 1429 o pai de Colombo, Domênico, foi enviado pelo seu pai Giovanni, avô de Colombo, para a casa de um tecelão alemão, como aprendiz dessa arte, por um prazo de 6 anos. Giovanni, originário de Moconesi, era então habitante em Quinto. Segundo seu filho Fernando, Colombo chega a Portugal num episódio relacionado com este pirata Colombo. Conta Fernando que indo Colombo nos navios mercantes genoveses em direção à Inglaterra, estes foram atacados pelo pirata Colombo Novo por alturas do Cabo de São Vicente, havendo feroz combate, pois os navios iam armados,
tendo ardido vários. Conta Fernando que Colombo salvou-se agarrado a um remo, chegando à terra muito extenuado. Recolhido pela população e recomposto, Colombo passou a Lisboa, onde sabia se encontrarem muitos seus compatriotas da colônia genovesa daquela cidade. Há neste relato manifesto erro, pois este combate com Colombo Novo ocorreu somente em 1486, quando Colombo já se encontrava em Espanha. O episódio parece corresponder a um outro combate com o pirata Colom o Velho em 1476. Logicamente que, caso Colombo realmente tenha chegado desta forma a Portugal, teria estado a bordo das naus genovesas, e não acompanhando o pirata, como já se supôs. Foi em Portugal que Colombo começou a conceber o seu projeto de viagem para o Ocidente, inspirado pelo ambiente febril de navegações, descobrimentos, comércio e desenvolvimento científico, que converteram a Lisboa da segunda metade do século XV num rico e ativíssimo porto marítimo e mercantil, de dimensão internacional, e Portugal no país dos melhores, mais audazes e experientes marinheiros, com os maiores conhecimentos náuticos da época. O projeto terá surgido não de forma repentina, mas gradual, provavelmente em colaboração com o seu irmão Bartolomeu. Após o processo de formação e maturação, o projeto de Colombo consistia em atravessar o Oceano Atlântico, o único conhecido à época, em direção à Ásia. Na noite de 3 de agosto de 1492, Colombo partiu de Palos de la Fronteira, com 3 navios e uma nau maior, Santa Maria, apelidada Galega, e 2 caravelas menores, Pinta e Santa Clara, apelidada de Ninho em homenagem a seu proprietário Juan Ninho de Moguer. Eram propriedade de Juan de la Cosa e dos irmãos Pinzon, Martim Alonso e Vicente Yanes, mas os monarcas forçaram os habitantes de Palos a contribuir para a expedição. Colombo navegou inicialmente para as Ilhas Canárias, que eram propriedade da Castela, onde reabasteceu as provisões e fez reparos. Em 6 de setembro, partiu de San Sebastián de La Gomera para o que acabou por ser uma viagem de 5 semanas através do oceano. Colombo também explorou a costa nordeste de Cuba, onde desembarcaram em 28 de outubro. Segundo os próprios cubanos, o nome é derivado da palavra taíno, Kubanacan, significando um lugar central, e o litoral norte de Hispaniola, em 5 de dezembro. Aqui, o Santa Maria encalhou na manhã do Natal de 1492 e teve de ser abandonado. Foi recebido pelo cacique nativo Guacanagari, que lhe deu permissão para deixar alguns de seus homens para trás. Colombo deixou 39 homens e fundou o povoado de La Navidad no local da atual Mole Saint-Nicolas, Haiti. Antes de retornar à Espanha, Colombo também sequestrou entre 10 a 25 nativos e os levou de volta com ele. Apenas 7 ou 8 dos índios nativos chegaram à Espanha vivos, mas eles causaram forte impressão em Sevilha. A sua segunda viagem iniciou-se em 1493, com 3 naus e 14 caravelas. Nela avistou as Antilhas e abordou a Martinica. Rumou depois para o norte e alcançou Porto Rico. Foi a Hispaniola onde a pequena colônia tinha sido arrasada pelos indígenas. Tendo ali deixado outro contingente de homens, navegou para o ocidente e chegou à Jamaica. Nessa viagem fundou Isabela, atual Santo Domingo, na República Dominicana, a primeira povoação europeia no continente americano. Para a terceira viagem, partiu em 1498, com 6 naus, tendo chegado à Ilha da Trinidade depois de uma atribulada viagem. Rumando ao sul chegou a uma grande terra que pensou ser uma ilha, a que chamou de Terra de Graça, o Golfo de Pária, localizado na foz do delta do Rio Orinoco, Venezuela. Rumando ao norte chegou a Santo Domingo, onde entrou em conflito com o governador, vindo ele e o irmão a ser presos e enviados para Castela. Na quarta viagem, saiu de Cádiz com 4 naus em 1502, propondo-se uma vez mais a chegar ao Oriente. Avistou a Jamaica e, depois de grande tempestade, chegou à Ilha de Pinos nas Honduras. Avistou depois as costas da Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Devido ao péssimo estado das naus teve de regressar à Hispaniola, de onde voltou para Castela. Embora Colombo tenha sempre apresentado a conversão dos não-cristãos como um dos motivos das suas expedições, a sua religiosidade aumentou nos últimos anos de vida.
Provavelmente com o apoio do seu filho Diogo e do seu amigo, o monge cartucho Gaspar Gorricio, Colombo produziu 2 livros nos seus últimos anos, o Livro de Privilégios, 1502. Detalhando e documentando as mercês que havia recebido da coroa espanhola, às quais acreditava ele seus herdeiros terem direito, e um livro de profecias, 1505, no qual usou passagens da Bíblia para colocar os seus feitos como explorador no contexto da escatologia cristã. No final da vida, Colombo exigiu que a coroa espanhola lhe desse 10% de todos os proveitos obtidos nos territórios descobertos, tal como estipulado nas capitulações de Santa Fé. No entanto, uma vez que Colombo havia sido dispensado das suas obrigações como governador, a coroa não se sentiu obrigada por esse contrato, e as suas exigências foram rejeitadas. Após a sua morte, os herdeiros de Colombo processaram a coroa com vista a obter uma parte dos proveitos do comércio com as Américas, assim como outros benefícios. Isto levou a uma longa série de disputas legais conhecidas como pleitos colombinos. Colombo morreu em Valladolid a 20 de maio de 1506, com cerca de 55 anos, com uma considerável riqueza proveniente do ouro que os seus homens haviam acumulado em Hispaniola. À data da sua morte, Colombo estava ainda convencido que as suas expedições tinham sido realizadas ao longo da costa oriental da Ásia. De acordo com um estudo publicado em fevereiro de 2007, realizado por Antônio Rodrigues Quarteiro, do Departamento de Medicina Interna da Universidade de Granada, Colombo morreu de paragem cardíaca causada por artrite reativa. Segundo os seus diários pessoais e anotações deixadas pelos seus contemporâneos, os sintomas desta doença, ardor doloroso quando se urina, dor e inchaamento das pernas, e conjuntivite, eram claramente evidentes nos 3 últimos anos da sua vida. Algumas frases de Cristóvão Colombo. Nada que resulta em progresso humano é alcançado com consentimento unânime. Aqueles que são iluminados antes dos outros são condenados a perseguir a luz apesar dos outros. O mar dará a cada um uma nova esperança, pois o sono lhe dá sonhos. Um navegador que teme perder a margem de vista jamais conquistará sequer uma ilha. Riquezas não tornam um homem rico, tornam-no mais ocupado.